Estamos no ar com o Em Discussão e na edição de hoje vamos falar sobre a Lei 5.243/2019, que é de autoria do vereador Américo de Deus e que cria o bairro Aruana, em Aracaju. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Na edição de hoje, estamos recebendo o vereador Américo de Deus, que vai falar sobre a Lei 5.243/2019, que é de sua autoria e que cria o bairro Aruana, em Aracaju. Vereador, seja bem-vindo aqui ao Em Discussão. Como é que surgiu a ideia de criar o bairro Aruana? Primeiramente, eu quero agradecer aqui a participação aqui desse programa aqui, que é líder em audiência. E dizer que, para nós, né, que somos vereadores de Aracaju, socializar essas informações, principalmente quanto a alguns projetos que a gente tem aqui, a gente elenque como um projeto que cria satisfação para os nossos munícipes, e principalmente esse projeto aqui, que é a Lei 5.243, que cria no município de Aracaju o bairro Aruana, né? Isso. Esta foi uma demanda antiga lá, um clamor, podemos dizer assim, dos moradores do bairro, da zona de expansão, antigamente já, né, chamada aí, porque é o seguinte, zona de expansão é tudo aquilo que está crescendo. Isso. Tudo aquilo que está crescendo a expansão, está se expandindo aquela região. E aí tinha ali, já começou com o residencial Aruana, e hoje já tem lá 18 residenciais e loteamentos. Portanto, já um conglomerado de edificações que já necessitava de ter uma definição conforme o bairro. Então já existia naquela também aqui uma interpretação assim de alguns dizendo que o bairro seria Aruana, de acordo com o condomínio mais antigo. Depois o outro dizia que o bairro seria Aruaná, que era um peixe. Depois o outro dizia que era bairro Aruanda. Né? E ficava aquela discussão. Ninguém sabia realmente o nome correto. Mas eu acho que 80, 90, quase 90% tinha assim, a definição já. Que era Aruana. Que era Aruana. Houve também assim, um projeto do Dr. Emerson, outrora, que ele tinha outra interpretação do nome do bairro. Ele colocava bairro Aruanda. Aruanda, isso, exatamente. Então a gente por determinação, por aclamação, aclamação popular, a gente aqui assumiu essa propositura, trouxemos aqui para a Câmara de Vereadores, né, passou todo o processo legislativo e, graças a Deus, os vereadores entenderam que ratificaram o apoio a essa propositura e nós conseguimos aprovar aqui na Câmara de Vereadores, seguindo assim, justificando aqui o trâmite, né? Depois ele foi para a sanção do prefeito, o prefeito Edivaldo Nogueira, né, não quis dar os méritos para o vereador Américo de Deus e vetou o projeto por entender que o vereador não tinha essa questão esse empoderamento para colocar aqui um nome do bairro. Mas, voltando para a Câmara de novo, o veto, os nossos pares, os vereadores entenderam por 13-1 que o nome do bairro seria Aruana e ratificaram lá a nossa propositura. Hoje já é a Lei 5.243, para grande satisfação ali de ser o autor, o pai dessa lei ali que criou a lei através da Combase e outras associações lá da zona de expansão, hoje bairro Aruana, uma satisfação geral da comunidade e todos os moradores ali dos 18 residenciais ali que circulam o bairro Aruana. Além de trazer essa identidade, essa referência como bairro Aruana, a gente sabe que o executivo só pode investir em áreas que são legalizadas, vamos assim dizer. Então, essa lei também teve essa finalidade? Principalmente essa finalidade, porque veja, ele vai dar mais visibilidade, vai dar mais assim, por conta da questão até de facilitar a vida, até por causa da questão dos correios, para ter a identificação melhor de onde encontrar ali a pessoa para entregar as suas correspondências. Vai trazer muito mais benefícios
para o bairro através das suas delimitações. Veja, o bairro Aruana compreende aquele espaço da rua Silvério Fontes, Silvério Reis, que vai compreende dimensões ali, entre ali a parte ali do Hipersul, até as delimitações ali em torno do Banco do Brasil, da ABB, daquelas delimitações ali. Então é o seguinte, você colocando aqui, já definindo, você pode trazer as políticas públicas através de pedido de creches, pedido de Os escolas, equipamentos urbanos. os equipamentos urbanos que vão ali gerenciar e vão facilitar a vida das pessoas, né? Você pode também ali envidar esforços no sentido de promover toda a sua estruturação em termos de zoneamento. Pode também criar também um processo a mais de cobrar as obras estruturantes que ali o bairro precisa. Então são diversos ganhos que eu tenho certeza que ganha a comunidade, mas ganha também o executivo, tendo ali um fator diferencial que vai causar satisfação a todos os moradores aí dos 18 residenciais e outros que poderão se somar a esse grande conglomerado que é o bairro Aruana. O senhor falou que houve a participação da população, que foi um clamor popular. É importante, né, que a sociedade se organize e faça valer os seus direitos. Eu acho que é o seguinte, principalmente isso, o que nós estamos aqui, nós fomos eleitos para representar as demandas da sociedade, apresentar proposituras e fiscalizar as ações do executivo. Então, assim, essas demandas têm que ser trazidas mesmo para os vereadores, que ele é a voz do povo, ele é o porta-voz. Então, é o seguinte, o vereador aqui faz apenas sua obrigação, a obrigação de apresentar proposituras que cause satisfação às comunidades de uma forma geral, e aí o vereador não está fazendo nada de belo e extraordinário. Ele está apenas cumprindo a sua obrigação enquanto parlamentar, enquanto o vereador tem um compromisso com o nosso povo, principalmente aqueles que o elegeu e outros que não elegeram, mas também nós somos representantes de todos os 43 bairros de Aracaju, com grande satisfação. Ora, vereador, no texto o senhor coloca que a partir da criação do bairro, os moradores poderão ter um melhor planejamento urbano, poderão ter acesso a um melhor planejamento urbano. Exatamente essa X da questão. Esse planejamento urbano em torno do bairro esse conjunto de ações que eu citei aqui. A questão da melhoria do bairro, melhoria da qualidade de vida, melhoria da questão da acessibilidade, vai proporcionar aqui mais que a associação, a Combase, que hoje está instalada lá no bairro Aruana, que eles possam realmente se reunir e trazerem lá os benefícios, elencar as necessidades hoje daquela zona, daquele conglomerado, e trazer para que o vereador possa, através dos órgãos municipais, fazer a sua parte, né? Igual a CMTT, a questão de visibilidade, a questão de você fazer a fiscalização em termos de sinais, em termos de mobilidade urbana, em termos de fachadas. Então é um conglomerado de ações que vai trazer benefícios para o bairro e para trazer também benefícios para até o executivo, porque vai ter ali um bairro com uma satisfação de aceitabilidade, para poder depois você fazer aqui o feedback, ou então você também fazer a sua medição conforme como você está gerindo todos os recursos delineados para cada bairro de Aracaju. E uma outra facilidade com a criação desse bairro é que permitir que todos tenham uma maior participação na distribuição dos equipamentos urbanos. É uma forma de fazer com que todos tenham acesso igualitário a esses serviços. Né? É isso. A questão é a seguinte, veja, aquela questão do orçamento participativo, né? Que você através, aí, eu estou citando muito a Combase, mas através das associações, porque tem assuntos que eles são decididos em conjunto. Às vezes, assim, tem uma associação dos moradores do loteamento Aruana. Então, eu acho que o responsável, se não me engano, é o presidente Amintas, né? Tem a presidente da Combase. E não sei se tem outros residenciais que tenham também uma associação da parte. Que essas associações dão a oportunidade para eles se reunirem
e elencar aqui o que é de prioridade ali para aquele bairro. Porque, veja, o bairro Aruana é uma extensão maravilhosa, é uma extensão que tem ali, que até um shopping vai estar, já está aqui construindo um shopping, que vai fazer parte desse bairro Aruana. Então, assim, e outros empreendimentos que virão de acordo com quando o processo da zona vão se expandindo. Então é o seguinte, é preciso que faça uma discussão melhor. Eu acho que também aqui um fator especial, que é o plano diretor, que vai ali ordenar, direcionar melhor as ações, e eu sei em conjunto com o outro, quem ganha vai ser a comunidade ali dos residenciais e a prefeitura, por que não? Porque o prefeito vai ter ali um bairro com moradores satisfeitos com os investimentos os públicos que devem ser direcionados para os impostos são direcionados para esses fins. E além de trazer toda essa facilidade, também vai ajudar no desenvolvimento de programas e projetos em áreas definidas, que antes não podiam chegar lá porque não tinham a sua referência. Exatamente. É por isso que nós, antes de iniciarmos aqui essa conversa, nós fizemos questão de citar essa questão. Quando você não tem uma definição da situação que está colocada ali, então fica assim, difícil você startar obras estruturantes para aquela localidade, porque não tem essa definição. E hoje, com a definição do bairro Aruana, então facilita tudo, né? Tanto para os Correios, né, quanto para poder investir na questão da comunicação, mas bem como essas obras estruturantes que vai facilitar, que vai beneficiar, que vai valorizar todos os moradores. Acho que quando você faz um investimento hoje em Zona Norte, Zona Sul que você faz, você espera que aquele investimento ele possa ser valorizado. E valorização desse investimento são obras estruturantes e mais na questão da mobilidade urbana, e tem também a questão de investimento em obras públicas para poder facilitar a vida de todos os seus moradores, ali em especial no bairro Aruana. Vereador, nós vamos para uma pequena pausa, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai acompanhar a reação da população sobre essa lei. A gente volta já já. Estamos de volta com a discussão de hoje, que recebe a visita do vereador Américo de Deus, que está falando sobre a Lei 5.243/2019, que é de sua autoria e que cria o bairro Aruana em Aracaju. E antes de continuarmos com a nossa entrevista, vamos acompanhar como a população recebeu essa ideia. O que é que você acha dessa iniciativa do vereador Américo de Deus de criar um projeto de lei que cria o bairro Aruana? Eu acho bom, porque tipo assim, aí vai ficar tipo só o bairro Aruana mesmo, né? Porque aí tem Aruana 1, Aruana 2, né? Costa Nova 1, 2, 3 e 4. A pessoa vem aqui às vezes não sabe nem onde é que tá, porque a Aruana é extensa, né? Tem Costa Verde 1, Costa Verde 2 e só a Aruana você vai chegar e já vai estar na Aruana já. Eu acho uma boa. Um projeto interessante, né? Que está precisando muito de transporte aqui. Ônibus, principalmente, são muito poucos. Então, havendo essa criação do bairro Aruana, você acredita que vai melhorar para toda a comunidade, vai trazer, na verdade, melhorias para a região? Com certeza, principalmente com o shopping que vão abrir, né? Vai ficar bom para o bairro Aruana para a gente, né? Com certeza. Beneficiando todos, acredito que todos vão ficar agradecido com esse projeto. Esse bairro aqui, né, que está em expansão, é um bairro muito bom. Eu moro aqui há 14 anos, gosto muito. Então, assim, se ele puder nos ajudar a melhorar, nós vamos todos ficar muito felizes e parabenizar por tudo que fizer. Para mim, eu acho que vai ser interessante porque um bairro é um bairro, né? Aqui, no caso, não é um bairro, né? Aqui é tipo um conjunto. E um conjunto é dividido em altos conjuntos, em vários conjuntos. Então seria interessante porque vai ter melhoria nessas praças e outros lugares, no comércio, entendeu? Para mim vai ser mais interessante, sim. Vereador, a população agradeceu muito a ideia e aprovou, né? Pois é essa satisfação que a gente encontra quando você coloca uma propositura, quando os vereadores aprovam essa propositura, para que, entendendo que ali não é o questão do vereador que queira sobressair em termos de propositura. É uma demanda da comunidade, são demandas das comunidades. Então o vereador tem a obrigação
de assim, ser receptivo com essas demandas e principalmente ter aqui um olhômetro, né, de verificar quais são as reais necessidades de cada bairro de Aracaju e quando essas demandas são elencadas por associações representativas, nos dá aqui a força necessária para apresentar aqui e defender, para fazer o debate aqui construtivo, né, para que os vereadores também tenham esse mesmo entendimento e possam ali, né, envidar esforço no sentido de aprovar essas proposituras, né. Fiquei assim, muito feliz por essa aprovação, porque eu entendo e sei muito bem pelas palavras aí das pessoas que fizeram aqui, que interagiram através da TV Câmara, a satisfação. Então é esse a questão do nosso objetivo aqui. Todos foram unânimes justamente isso. Causar satisfação nos moradores, todas as comunidades, para poder a gente tentar colocar aqui uma qualidade de vida melhor para a nossa população e ter a credibilidade, da respeitabilidade para com um mandato legislativo. No texto, o senhor colocou que a criação vai permitir o acompanhamento urbano da cidade. É importante que a cidade tenha justamente, possa crescer de forma urbana, organizada e responsável. Olha, através da mídia, dessas entrevistas, nós verificamos aqui uma questão urbana que nós verificamos aqui. A questão da acessibilidade dos transportes públicos, né, que vai ali fazer com que mais linhas possam atender a essa comunidade. Essa é uma grande demanda hoje dessa comunidade do bairro Aruana. É a questão da mobilidade urbana, a questão de você delimitar em termos da acessibilidade. Então é um conjunto de obras estruturantes que vai permitir ali a melhor qualidade de vida para os moradores ali do bairro Aruana, a antiga zona de expansão. E agora, como bairro, o poder público vai ter um outro olhar sobre essa comunidade. É esse o fator. Às vezes você não encontra assim, a facilidade para dar uma propositura, porque assim, você não tendo ainda a denominação do nome do bairro, então o gestor principal, ele se esquiva da sua responsabilidade. E quando você coloca ali, determina logo que ali tem ali um nome de um bairro fixou o nome do bairro, automaticamente tem que vir ali os investimentos. E é esse um dos objetivos da transformação ali do bairro Aruana. Esses investimentos que vai fazer com que as políticas públicas cheguem lá concomitantemente naquela comunidade para atender às necessidades e desejos daquela população ali do bairro Aruana. E como é que os colegas de parlamento receberam essa ideia? Olha, eu fiquei agradecido pelos 13 votos aí que nós conseguimos com os demais vereadores. Eu acho que o seguinte, como diz na partida de futebol, de virada é mais gostoso, né? Já de virada quero dizer que o que aconteceu, o prefeito vetou. Foi aprovado, houve o veto, retornou e a casa derrubou. E a casa derrubou. Então de virada é mais gostoso, né? Você pode ver que no futebol vocês estão aí vibrando, porque quando o Flamengo vira aí, né, de virada aí. Do cheirinho. Cheirinho, né? Então é o seguinte, a gente fica feliz porque pelo entendimento, sabe por quê? Porque às vezes há uma votação contrária para o que aquele vereador não adquirir os méritos. Porque existe aqui, com todo o respeito, uma disputa saudável, uma disputa que, assim, né, cada um tem que sobressair, porque no próximo ano tem eleições e cada um quer ter aí a sua base, né, de satisfação. Então, quanto mais assim, então fica de olho ali no vereador e às vezes a questão do próprio executivo, né, que não lhe dá o respaldo para poder você não sobressair aí e adquirir aí a reeleição. Então, eu acho que hoje a maioria dos vereadores, eu não sei se alguém ainda mencionou que não irá disputar, mas assim, a maioria quer retornar para esse parlamento em 2020 a 2021. Então vamos aí envidar esforços nesse sentido na prospecção dos votos. Então é o seguinte, tem uma questão aqui, porque a gente tem que ser sincero com as pessoas. Hoje o Executivo tem 18 parlamentares que faz parte da bancada de sustentação. Então a preferência dele é que esses 18
eles sobressaiam e tinham o êxito, né? Porque os outros é considerado de oposição. E eu sou um vereador de posição, eu sou um vereador independente, mas o executivo não entende isso. Ele acha que todo mundo deve ser da bancada dele para poder passar todos os projetos. E nós entendemos que nós não tivemos um equilíbrio e uma fator decisor para alguém dizer assim, quando tiver a dificuldade, tiver uma porta fechada, alguém tem que dizer, olha, pelo menos tem uma janela aqui aberta para você sair. Então, mas o executivo não enxerga como isso. Acha que que você ser da oposição e ser de posição é uma situação que as pessoas querem o mal de Aracaju, e não é. A questão é que nós temos que apontar as deficiências para que exatamente, apontando essas deficiências, o executivo possa realizar as obras e aí para o benefício da população. Esse é o sistema democrático que nós vivemos. E imagine vocês se não tivesse uma oposição que tinha aquele coerência nas suas discussões, nas suas decisões, para poder contrapor uma decisão, um projeto, e que às vezes a gente verifica alguns projetos aqui que iriam de forma errada, não viria para a pauta de votação se não fosse o trabalho da oposição e o trabalho dos vereadores de posição. Então é preciso ter um parlamento aqui com todo esse equilíbrio, porque é o seguinte, o parlamento ele é um poder, ele não pode ser subserviente ao executivo, ele tem que ter a sua autonomia. Mas assim, a autonomia dele não é também não sou a favor daquela oposição tipo porco tosquiado, ou seja, muito berro e pouca lã. Então a gente tem que ter conteúdo, tem que saber o que está dizendo, mas tem que também saber que quando o projeto for bom, aí não tem nem oposição e nem situação. Quem ganha é o povo de Aracaju e devemos lá envidar esforço e colocar nosso voto a favor do povo de Aracaju. Verdade. E falando sobre esta lei ela é de uma simplicidade no seu fazer, mas que por trás traz grandes benefícios para a comunidade. E hoje, com o descrédito que boa parte da sociedade tem com a classe política, o senhor acha que uma lei como essa pode ajudar um pouco a mudar essa ideia? Eu acho que essa lei ela contribui. Essa aqui foi apenas uma propositura apresentada por um vereador que não fez mais do que sua obrigação. Aqui o nosso compromisso é eternamente grato ao povo de Aracaju. Então aqui é apenas um grãozinho de areia. Mas eu acho que assim, então nós temos a obrigação, eu acho que o povo nos deu uma oportunidade em 2016 de eleger aqui um novo parlamento aqui municipal. E essa oportunidade, a gente tem que pegar essa oportunidade e fazer um trabalho que possa assim mudar esse pensamento do povo de Aracaju. Acho que a gente, quando renovou aqui o quadro aqui da Câmara de Vereadores, foi porque as pessoas não aguentavam mais o tipo de politicagem que estava imperando aqui. E não só aqui, como aqui no parlamento, na questão da Assembleia e no parlamento nacional. Acho que esse tipo de politicagem a gente tem que barrar, porque é o seguinte, que a consequência disso é o país sucateado, o país pautado na corrupção, é o país com maior número de desempregados, o país é uma economia desaquecida e é um país ainda que não encontrou ainda um norte para seguir, para colocar de novo nos trilhos do crescimento. Então é portanto o seguinte, por que isso foi feito? Através de um processo colocado aqui, e a nível nacional, do carreirismo político. O carreirismo político hoje é o câncer desse país. Nós temos aqui a Operação Lava Jato, que foi um grande ganho na comunidade brasileira. A Operação Lava Jato trouxe aqui diversas pessoas que pensavam que estavam acima da nossa lei, hoje estão presas. Hoje conseguiu recuperar mais de 1 bilhão e 800 milhões em recursos, conseguiu ali bloquear diversos milhões de recursos a nível internacional. Ainda vai trazer muitos resultados, mas é preciso mudar um pouco, o nosso pensamento intrínseco, o pensamento nosso intrínseco que está dentro de você. Porque não adianta, pode ter operações que for, mas se você não tiver intrínseco a vontade de mudar para o bem da população, não vai dar resultado. Então o que a gente verifica ainda, que não tem as pessoas, o carreirismo político está entrelaçado, está intrínseco dentro de algumas pessoas, que esse é o grande câncer, que é o seguinte, ninguém quer largar o osso. Né? O cidadão é eleito, aí digamos que ele foi eleito aos 20 anos de idade, aí pronto, aí ele acha que ali ele deve seguir até os 70, 80 anos lá no mesmo cargo. Depois ali, não satisfeito ainda com a generosidade do povo,
aquele que carregou aquele parasita nas costas, aí ele, quando chegar aos 70, 80 anos, ele bota o quê? Faz o quê? Bota o filho, bota lá, fulano tal filho, fulano tal filho. Bota o neto, bisneto, genro, nora, nos transformando em capitania hereditária, passando de pai para filho. E o carreirismo político é a gestão, não se faz uma gestão hoje com sustentabilidade, de colocar as pessoas certas para gerir os recursos com maestria. Então é o seguinte, você hoje não é escolhido para uma secretaria pela sua capacidade, QI exigido pelo cargo e o perfil de cada pessoa, pela sua competência e conhecimento daquela parte. Não, é porque você é meu amigo e você vai me dar voto na próxima eleição. Então é o seguinte, eu não estou preocupado com a gestão aqui não. Estou preocupado com a minha reeleição, como é que eu vou fazer para me reeleger. O cidadão ganha hoje a eleição, amanhã ele vai discutir quem é o próximo. Como é que ele vai fazer para poder se perpetuar? E faz ali a maracutaia, faz aquele cambalacho ali e tudo mais, senta tudo na mesa e procura só pessoas que possam ali lhe dar o voto de volta. Então é essa gestão hoje que está, esse desastre hoje do Brasil, do estado de Sergipe e em Aracaju. E é preciso acabar com esse processo, porque senão nós não teremos um futuro feliz para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e, se Deus nos der vida longa, para os nossos bisnetos. Então é preciso ter essa responsabilidade, pensar no futuro da nossa própria existência e não na nossa subsistência entre nós e os mesmos aqui que coordenam aqui esse estado, esse município e esse país. Ok, vereador. Nós vamos para mais uma pequena pausa, mas não sai daí porque o intervalo é rapidinho. A gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Em Discussão, que recebe hoje o vereador Américo de Deus, que está falando sobre a Lei 5.243/2019 e que é de sua autoria, que cria o bairro Aruana em Aracaju. Vereador, são com ideias como essa que o Poder Legislativo pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da população, né? Olha, são ideias como essa. Veja, eu vou citar aqui um projeto de lei que foi assim bem discutido aqui em Aracaju e que trouxe ganhos aqui para essa discussão, que é o projeto de lei número 210/2019, de minha autoria. Que dizia o que esse projeto? Sobre a lei das fachadas. A taxa de publicidade. A taxa de publicidade, conhecida também como a taxa, o IPTU das placas, né? Apelidado aqui por alguns IPTU das placas. Então veja, o prefeito, essa lei foi de 2014 e foi através do prefeito João Alves Filho, 2014. Então essa lei foi aqui promulgada, foi sancionada, mas só não foi colocada em prática porque existia aqui ainda uma interpretação dúbia se era devida à questão aqui da efetividade de se colocar em prática pelo desgaste que iria causar, né? E se era constitucional ou inconstitucional. Então o prefeito não colocaram em prática. Mas aí agora o que aconteceu? O prefeito Edivaldo Nogueira recuperou essa lei e colocou em prática logo aqui no município de Aracaju. Essa cobrança de mais uma taxa hoje, né, no momento hoje de dificuldade, no momento hoje de desemprego aqui assolando, no momento de dificuldade das empresas, né? Verificamos aí o próprio Sadi, o que é o proprietário da Escurial, que deu um tiro, né? Se matou lá no congresso aqui na Orla, já pelo sufoco hoje que a classe empresarial passa devido com o desaquecimento da economia e toda essa falta aqui de reconhecimento dessa classe empresarial. Então é o seguinte, essa colocação dessa lei trouxe uma satisfação enorme. E aí foi feito, aí, antes de colocar essa lei, bastante aqui que a gente faça essa divulgação, foi feito ali um acordo com as entidades de classe. Só que é o seguinte, as entidades de classe conversaram com o prefeito, mas não ouviram os filiados, a base, né, a base que dá sustentabilidade a essa classe. Então o que aconteceu? Causou insatisfação geral. E aí acabou tendo muita discussão, eles vieram aqui para a Câmara, pediram o apoio dos vereadores, isso. E aí rolou toda uma negociação. Isso, veja, o que aconteceu? Aí aconteceu toda essa insatisfação e alguns empresários começaram a tirar o nome da sua empresa, da sua fachada. Então é o seguinte, Casa do Pão, o cara tirou o nome, então ficou sem nada. Porque pelo valor da taxa e pelo valor que tem que fazer um projeto
para conseguir a ART do engenheiro. Então, somando-se a taxa mais o projeto, ficaria em 1.500, 2.300. Só para colocar o nome. Só para colocar o nome na fachada ali do seu empreendimento. Então é o seguinte, alguns tiraram, outros pagaram, mas com insatisfação. E aí o que aconteceu? Estava todo mundo deitado eternamente em berço esplêndido. Né? A insatisfação, mas ninguém tomou providência nenhuma. Nem os órgãos representativos, nem a prefeitura, que estava ganhando dinheiro lá. E disse que não é comigo. E a insatisfação dos empresariados. Então veja o que aconteceu. É porque alguns agora estão querendo ser o pai do projeto, quer dizer que discutiu e tudo mais. Não discutiram não. Eu verifiquei aqui um vídeo que saiu aqui nas mídias sociais, no Zap, que foi de um empresário insatisfeito que gravou o vídeo lá na Insurb. E nesse vídeo ele chamava a atenção dos vereadores. Ele disse, senhores vereadores, nos ajudem, e contava a situação. Eu pago isso, pago a taxa disso, pago a taxa de bombeiro, pago a taxa de vigilância sanitária, pago a taxa do ICSS, pago o IPTU, pago e colocou mais uma taxa, no final ele mais uma vez chamou a atenção dos vereadores. Eu verificando esse vídeo, e aí eu verifiquei com umas 25 pessoas mandaram para mim esse vídeo. Aquilo me comoveu. Eu disse assim, pô, ele está me chamando, ele está me pedindo aqui para eu ajudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar parado. Aí o que eu fiz? Se eu fosse vereador da bancada do prefeito, eu ficava parado, né? Porque o vereador da bancada do prefeito não faz coisa que desagrade o prefeito. E nem para tirar imposto, taxa, imagine. Então eu disse assim, eu vou tomar uma providência. Qual é uma das ações do vereador? Fiscalizar as ações do executivo. Fiscalizar como? Quando há abusividade na cobrança de tributos, a gente tem que agir. A gente também tem que agir lá e dizer que está errado isso aqui. Então eu chamei nosso advogado, pedi a ele, pega essa lei aqui de 2014, verifica aqui uma questão e vamos aqui verificar aqui como a gente pode ajudar os empresariados tirando essa taxa deixando de ser cobrada. Então ele verificou, tudo mais, verificou e nós fizemos essa lei 210/2019, onde ele tinha um artigo 43, 44, 48, 49, onde ele tirava, nosso projeto tira realmente a cobrança aí dessas taxas e dá mais um prazo principal para que o empresariado possa ali regularizar a sua situação. Possa se adequar. Isso, o projeto anterior tem 55 artigos, eu só modifiquei 4, veja, só 4. Os demais, das preocupações com os transeuntes, a preocupação com a questão da publicidade visual, a questão de poluição visual. Então, assim, todas essas partes continuam. Mas a gente flexibilizou a questão da cobrança por entender que nesse projeto causaria bitributação, uma vez que você, o empresariado, já paga a taxa de localização empresarial. Então, se eu pago a taxa de localização, é para eu dizer, ó, meu negócio fica ali, naquela ali, e meu produto é esse. Eu vou trabalhar ali com a Casa da Carne, não sei o quê. Então, alguém tem que enxergar de longe que naquele local tem ali meu produto para ele adentrar e realizar negócio. Então, se eu pago isso, por que pagar mais uma taxa de publicidade? Então, nós entramos com esse projeto de lei, inclusive conseguimos, depois que eu entrei nesse projeto de lei, quero deixar bem claro aqui, que o pessoal do ED Sergipe, sabendo que eu estava com esse projeto, depois que entrou em contato comigo, querendo saber que projeto é esse, aí eu disse, você tem um projeto? Eu disse, tem um projeto. Aí eles entraram em contato comigo, pediram para eu mandar o projeto para eles, eu mandei o projeto para eles, eles analisaram e disseram que realmente é isso que nós queremos. E depois o pessoal me procurar, foi que surgiu mais um projeto do vereador Elber Batalha, que era que assim, ele delimitava o tamanho das placas, era só um complemento, mas o projeto principal era o meu que eles queriam. E aqui foi feito o debate, eu mandei uma cópia do meu projeto protocolada para todas as entidades de classe aqui de Aracaju, para a SESI, de Sergipe, para o CDL, Fórum Empresarial, mandei uma cópia para tomar conhecimento desse nosso projeto. Aí eles notaram o que estava acontecendo, viu a insatisfação, aí se posicionaram e depois abriram a discussão. As discussões vieram aqui, o projeto veio à pauta de votação, foi rejeitado pela bancada, os vereadores da bancada do prefeito,
eu não esperava outra coisa, porque você sabe muito bem como é que funciona o processo aqui. Não é questão é questão de quem está apresentando e a questão dos discursos aqui que dizendo que o vereador não pode apresentar propositura que tire recursos do executivo. Mas aí foi rejeitado, mas o principal principal ganho foi que ele foi, tanto o meu quanto o Diabo Batalha, ele foi rejeitado na votação, mas ganhou a notoriedade do projeto, porque tinha a insatisfação ainda gerada com os empresários. Então, houve um desgaste muito grande do Poder Executivo, do prefeito Edvaldo Nogueira, e ele teve que sentar com os empresários, teve que sentar com os vereadores da bancada dele, e teve que chegar a um consenso, um projeto aqui que deve apresentar na próxima semana, que tem algumas alterações, mas de forma que ganhou os empresários, ganhou os empregados que estão mantidos aí seus empregos, e ganhou principalmente, ganhou também o executivo, porque flexibilizou no momento certo. Às vezes você dá um passo atrás para estar dois na frente. Hoje é o momento de se dar um passo atrás, porque hoje você tem que flexibilizar alguns impostos para atrair os empresários hoje, que dão emprego. Acho que 90% hoje dos empregos são as micro e pequenas empresas. Se você é uma micro e pequena empresa e você não tem a oportunidade de crescer, como é que você vai tornar grande? Então tem que facilitar através dos impostos, flexibilizar para poder você, na frente, você apoiar esse poder executivo e automaticamente também lhe dá também uma reciprocidade. Então esse projeto aqui, a discussão foi em torno daquela questão de quem é o pai da criança. O pai da criança é o seguinte: eu não fui fazer esse projeto com as entidades, não. Eu particularmente tomei o meu Simocol como vereador, fui chamado a atenção pela mídia, pelo um vídeo e tomei as minhas providências. Agora, quero dizer uma coisa: ganhou o vereador Médio de Deus? Não. Quem ganhou foi todo o povo de Aracaju. Ganhou a sociedade e ganhou também os vereadores. Eu instiguei através do projeto, mas o ganho geral foi todos nós, porque assim, nós trouxemos um debate para a Câmara, um debate salutar e um debate de um assunto que era necessidade, que era uma questão urgente. Então eu quero dizer o seguinte, que todos os vereadores da oposição, de situação e de posição, ganhamos com esse projeto, porque é o seguinte: você empoderou o parlamento de uma situação que estava ali, acho que ninguém estava observando a insatisfação, e trouxe para um grau de satisfação. Hoje alguém pode bater no peito, as entidades de classe, o prefeito e os vereadores da situação, mas eu quero dizer bem claro: eu acho que a satisfação maior é do povo de Aracaju em ter ali e colocar aqui um debate que trouxe empoderamento e trouxe uma decisão firme que vai beneficiar o povo de Aracaju, principalmente aqueles empresários que vão se sentir mais satisfeitos, e tenho certeza que aquele empresário que não demitiu hoje um funcionário hoje, nesse momento de escassez de recursos, nesse momento de dificuldade econômica, ele deve ser tido como herói. Então eu tenho certeza que esse empresário que vai ser beneficiado por essa retirada dessa cobrança, ele vai assim, dar mais força para que ele conseguir sobreviver nesse mercado fortemente concorrencial. E toda essa discussão partiu justamente da tramitação desse projeto. Exatamente. Então, veja bem, é uma pequena ação que gerou toda essa satisfação. Então, por isso a gente tem colocado a nossa responsabilidade enquanto representante do povo de Aracaju. São pequenas ações que a gente vai mudando um pouco mais. Então é por isso que eu estou dizendo, o nosso comprometimento com o povo de Aracaju, mas com o povo de Sergipe, com o Brasil, é muito grande. É o seguinte: a oportunidade é um vento que sopra o seu navio para um porto seguro. Ou você pega ou fica para trás. Então você aproveite que você está vereador. Você pode amanhã não estar. Então aproveite e faça o seu melhor. Porque amanhã quando você não estiver, você pode dizer assim: poxa, eu tive a chance de contribuir, eu tive a chance de melhorar, eu tive a chance de fazer uma modificação e não fiz. Então é o seguinte, como minha mãe disse: faça o seu melhor e depois se prepare para sair. É o que eu estou fazendo. Eu estou aqui pensando se por acaso eu ainda vou continuar aqui na política. Estou ainda pensando. Mas é o seguinte, eu estou preparado para sair. Eu entrei com a mala atrás da porta lá da Câmara.
Então é o seguinte, eu não tenho nenhum compromisso aqui não. Aqui na questão de querer ficar, querer me perpetuar. Eu não, acho que eu tenho que fazer o meu melhor aqui. E se o povo entender, se eu vou verificar, se o povo entender que eu devo ficar, mas que seja uma questão de você, do entendimento do povo, que possa me dar um feedback dizendo assim, você merece continuar. E não que eu possa fazer ações para poder eu me perpetuar. Então essa questão de fazer essa questão de ações é questão do carreirismo político. Você tem que ficar por aclamação da população entender pelo seu mandato. Seu mandato foi bom, então tem que verificar. E não para você dizer assim, não, agora não quero sair daqui não, como alguns estão aí, né, se segurando nas portas assim, para não sair. Não, pela maneira nenhuma. A gente tem que fazer o nosso melhor. E outra questão, ninguém está fazendo nada de belo e maravilhoso. Nós estamos cumprindo a plena nossa obrigação. É a mesma coisa que eu fiz no discurso em 95, 97, quando fui presidente do Clube do Banese. Aos 30 anos. Eu fiz 4 gestões como presidente. Eu disse o seguinte no meu discurso: quando eu errar, me corrijam. Quando eu acertar, eu estou apenas cumprindo a minha obrigação. Simplesmente isso. Quando eu errar, me corrijam. Porque todo ser humano é passivo de falha. Com certeza. Né? E Juscelino Kubitschek disse uma frase histórica, de que tenho às vezes que voltar atrás, mas não tenho compromisso com o erro. Mas quando eu acertar, estou cumprindo apenas com a minha obrigação, enquanto parlamentar, enquanto representante do povo, enquanto pai de família, enquanto tenho a nossa responsabilidade com o povo do Aracaju, com o povo de Sergipe e com o povo brasileiro. Vereador, muito obrigado pela sua presença, foi uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, quero dizer a todos vocês que esse é o nosso compromisso. Eu tenho certeza que a gente não pode subir o salto e achar que é melhor do que o povo. O povo dá o poder executivo, o povo elege. Poder legislativo, o povo elege. Mas o povo elege, mas continua com o poder. Então o povo que tira. Então, portanto, faça o melhor. Eu tenho certeza que aí o pessoal irá reconhecer cada serviço que alguém fez aqui. E para a gente, e faço também pela nossa família. Obrigado, vereador. O Em Discussão fica por aqui. Obrigado por sua audiência e a gente se vê na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá.